Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre os dois homens mais misteriosos da Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Na Bíblia há vários personagens intrigantes e neste vídeo veremos a história completa dos dois homens mais misteriosos da Bíblia Sagrada. Melquisedeque. Melquisedeque foi um rei e sacerdote do Deus Altíssimo, que viveu na mesma época de Abraão. Ele era um rei de uma cidade chamada Salém, a qual se acredita ter sido a cidade posteriormente conhecida por Jerusalém. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, enquanto que o nome de sua cidade, Salém, significa paz, segurança ou pacífico. Logo, Melquisedeque também é rei da paz. Destaca-se na sua história a ausência de menções a seus antepassados. Como se pode interpretar de alguns versos, Melquisedeque fora um homem sem genealogia, sem filhos ou parentes conhecidos. O lugar onde seu corpo jaz também é ignorado. Por conta de seu aparecimento repentino e de seu desaparecimento misterioso, muitas especulações se formaram sobre quem foi Melquisedeque. Alguns estudiosos consideram que Melquisedeque teria sido Enoque, um anjo, Sem, o Espírito Santo, ou até mesmo uma aparição de Cristo, pré-encarnado. Porém, todas essas sugestões não passam de especulações. Melquisedeque foi um gentil, conhecedor e praticante do culto verdadeiro a Deus, mesmo em meio a todo o paganismo da época de Abraão, onde praticamente todas as religiões eram politeístas. Melquisedeque era um líder civil e religioso, isto é, rei e sacerdote. A Bíblia claramente afirma que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, porém alguns estudiosos propõem algumas objeções sobre essa afirmação. Todavia, a Bíblia facilmente esclarece que Melquisedeque era um verdadeiro adorador do único Deus, principalmente considerando as referências sobre ele nos livros de Salmo e Hebreus. Melquisedeque é citado apenas duas vezes no Antigo Testamento. A primeira em Gênesis, onde narra de fato seu aparecimento, e a segunda em Salmos. Em Gênesis, Abraão estava voltando de uma batalha, onde salvou seu sobrinho Ló e acabou se encontrando com Melquisedeque, que na ocasião trouxe-lhe pão e vinho e o abençoou. O relato termina com Abraão pagando o dízimo do que tinha conseguido na guerra, a Melquisedeque. O texto bíblico diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Já em Salmos, Davi estabelece uma relação entre o sacerdócio de Cristo e o de Melquisedeque. O texto bíblico diz: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A relação presente no Salmo 110 é melhor compreendida na Epístola aos Hebreus, principalmente no capítulo 7, onde o autor reconta a história de Gênesis 14 e ainda realiza uma comparação detalhada entre Cristo e Melquisedeque. O texto bíblico diz: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz,
sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Os escritores bíblicos apontam para Melquisedeque como sendo alguém que tipificava Cristo. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 7 de sua epístola, utiliza o texto de Gênesis 14 e o salmo messiânico de Davi e faz uma exposição sobre a importância do aparecimento de Melquisedeque. Ele compara o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio levítico e afirma que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio dos descendentes de Levi, pois Abraão, de quem a tribo de Levi se originou, foi abençoado por Melquisedeque, reconheceu seu sacerdócio e pagou dízimos a ele. Portanto, a ordem sacerdotal de Melquisedeque é anterior à de Levi com Arão. Quando ele utiliza a declaração do salmista de que o sacerdócio do Messias é segundo a ordem de Melquisedeque, ele estava dizendo que o sacerdócio de Cristo é legítimo e superior ao sacerdócio iniciado com a lei. E assim como Melquisedeque, de quem não sabemos nada sobre sua linhagem e sua morte, o sacerdócio de Cristo é eterno e permanece para sempre. Ao entendermos quem foi Melquisedeque, naturalmente somos levados a perceber a soberania de Deus na condução da história e cuidado de cada detalhe para revelar seu Filho amado ao mundo. Enoque. Enoque foi filho de Jered e pai de Matusalém, pertencente à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. O texto bíblico diz: E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e a Noé. O texto bíblico diz: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Enoque viveu 365 anos antes de ser trasladado corporalmente ao céu, para estar na presença de Deus. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. O texto bíblico diz: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. No Novo Testamento, Enoque é citado na genealogia presente em Lucas, no capítulo 3, no verso 37, e também é citado na Epístola aos Hebreus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. No capítulo conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, o escritor de aos Hebreus atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável, cuja qual conduziu a um testemunho de que agradara a Deus. Há também uma citação na Epístola de Judas, a qual os estudiosos discutem sobre a fonte que Judas realmente utilizou, se tradição escrita ou oral. O texto bíblico diz:
E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. A citação em questão é de caráter messiânico e possivelmente é uma citação de Deuteronômio, no capítulo 33, o verso 2, presente em 1 Enoque, capítulo 1, verso 9. Foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles: primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém algumas semelhanças. O mais famoso deles, o primeiro livro de Enoque, é amplamente conhecido pela sua versão etíope. O livro de Enoque já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja, mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas alguns fragmentos em grego e etíope. Em Qumran, em uma das grutas, foram encontradas partes de manuscritos de primeiro Enoque, escritos em aramaico. Apesar dos livros surgirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados é de 200 anos antes de Cristo, estendendo-se até um século antes depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns considerem que o primeiro livro de Enoque pode conter algumas citações do próprio Enoque, que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. De maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudoepígrafos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. Sobre a citação feita por Judas nos versículos 15 e 14, e que remetem a alguns trechos do livro de Enoque, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral, que também estava presente no livro de Enoque. Outros acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudoepígrafe, usada por falsos mestres, a fim de silenciá-los com seu próprio material. E essa foi a história de Enoque, o homem que andou com Deus e não morreu.